Bom, gente, um assunto que eu acredito ser muito importante a gente abordar nesse curso, para a gente ter um entendimento mesmo, já que nós estamos falando de contabilidade tributária, e também, inclusive, é algo que está na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional. Eu deixei aqui, logo aqui ao lado, o artigo 128 ao artigo 135 do Código Tributário Nacional, que fala a respeito dos crimes tributários. Eu não vou ler todo o artigo, mas está lá, e aí vocês podem aprofundar mais o assunto. Eu só procurei deixar isso de uma forma mais didática possível, para a gente poder trabalhar e entender melhor. Quanto aos crimes tributários, nós temos o seguinte: a sonegação, que é a diminuição ou omissão de receita que acarreta não pagamento total ou parcial do tributo. Por exemplo, venda de mercadorias sem emissão de nota fiscal, significa aí a sonegação. Às vezes uma empresa faz uma venda no valor de R$100 mil, ela poderia ter emitido 4 notas no valor de R$25 mil, ela emite 3, e digamos que R$25 mil de venda, ela não emitiu nota para aqueles R$25 mil que houve de saída de produtos. Então isso pode significar uma sonegação, já que parte desse valor não vai ser recolhido aos cofres públicos de uma forma tributária, ok? Então isso pode gerar aí futuros problemas para a empresa, principalmente agora que nós temos uma tecnologia por parte do Estado, quero dizer, o Estado possui uma tecnologia para poder captar onde existem essas sonegações, em caso de fiscalização. Temos também fraude, que é a alteração de documentos para diminuir ou omitir pagamentos, por exemplo, alteração de dados contábeis, balanços, nota fiscal. Então, tudo que procura alterar esses documentos sobre a qual será pago determinado tributo pode ser considerado como fraude. E no curso que faz parte de análise de balanços, que vocês têm aqui também nesse nosso curso, vocês vão ver que na parte de escrituração, todo o lançamento contábil precisa necessariamente corresponder aos fatos ou aquilo que aconteceu literalmente. Ou seja, todos os lançamentos, tudo deve corresponder a um documento idôneo. Então, não se pode criar dados a partir do nada, como também você não pode extrair, digamos assim, de um balanço patrimonial ou de um movimento contábil, coisas que de fato aconteceram. Então, tanto a omissão como também o lançamento ou a criação de dados pode corresponder a uma fraude. Então, é importante tomar muito cuidado com isso. Também a simulação, que é a participação de 2 ou mais agentes que simulam atos irreais. Por exemplo, venda de imóveis de uma empresa a sócios por preço menor que o mercado, ou a distribuição disfarçada de lucros, por exemplo, quando de fato ele não aconteceu. O contrabando, que é a importação de mercadorias ilícitas sem autorização legal, por exemplo, drogas e armas, é considerado contrabando porque não existe pagamento de tributo sobre drogas. Nós temos ainda o descaminho, que é a importação de mercadorias lícitas sem o reconhecimento dos tributos incidentes, como por exemplo a entrada de mercadorias não declaradas superior ao limite permitido em lei. O depositário infiel, ou apropriação indébita, previdenciária, por exemplo, porque é o que é mais comum, o que aconteceu previdenciário, que é a omissão do repasse ao agente arrecadador dos tributos, já descontados de terceiro. Por exemplo, eu coloquei aqui o imposto de renda retido na fonte, o INSS, descontado do salário, IPI, ICMS, enfim, outros tributos também. Vamos à questão do INSS. A gente sabe que o INSS ele é descontado do salário do trabalhador. Então, se o empresário ele desconta esse valor e não repassa esse valor para outras finalidades, que não seja recolher isso ao Instituto Nacional de Seguridade Social, isso se configura uma apropriação indébita, porque ele está se apropriando daquilo que não pertence a ele e que deveria ser repassado para o Estado. E também dolo em geral, que é a má-fé, ou seja, a intenção do agente de causar lesão ao ofício, por exemplo, erros propositais na declaração de rendimentos. Então, a pessoa comete erro com a finalidade de não pagar realmente um tributo com o valor que realmente deveria ser. Então, ele começa a agir ou criar mecanismo de modo que ele haja de má-fé. Então isso também pode se configurar como um crime tributário. Caso vocês queiram saber mais, está aí o fundamento no artigo 128 ao 135 do Código Tributário Nacional.